Oi, pessoal, tudo bom? Estão me ouvindo bem? Estão? Ah, beleza. Nós estamos aqui com a Solange, com a Acer E15, que não tem nome, a Rai Talani, a Beatriz, a Núbia está tentando entrar e não consegue, e a Raíssa. Vocês precisam abrir o vídeo de vocês, pessoal. Bom, cá estamos nós, em isolamento social, pelo menos em 5 quilos mais gordo. Isso aí é uma tristeza, muita tristeza. Mas, de qualquer forma, a gente conseguiu aí achar uma solução para que a gente volte a ter os nossos encontros acadêmicos. Com a boa notícia de que ontem saiu uma portaria do MEC estendendo as aulas virtuais até 31 de dezembro. Né? Essas coisas, quando aparecem novidades, assim, geram uma certa estranheza, mas tem pontos positivos, gente. Para pensar. A gente fica em casa, não gasta dinheiro com transporte, né? Não tem aquele dissabor de pegar, voltar para casa 10 horas da noite. Então, tem essas coisas, tem essas vantagens. Deixa eu ver quem é a Núbia. Então, essas são as vantagens. Né? A desvantagem é que não tem aquele café, né, Solange? Essa é a desvantagem. Mas faz parte. Bom, então esse é o novo normal. Nós vamos ter que trabalhar daqui para frente nessa linha. Vocês que serão profissionais de secretariado executivo num futuro bem próximo, né? Vocês já estão terminando o 3º semestre. Metade do curso. Rápido, né? Vocês vão ter que se habituar com isso, tá, gente? Eu já desde 2009, eu já peticionava em juizados especiais aqui em Mato Grosso pela internet. Eu estava uma vez em Buenos Aires e precisei fazer uma petição de urgência num despejo que estava acontecendo, e eu consegui peticionar lá de Buenos Aires e nós conseguimos suspender o despejo por 15 dias para dar tempo de eu voltar, e isso era janeiro, alguma coisa assim, para assumir o processo. Então, essa questão para nós da advocacia já era uma coisa que estava caminhando normal. A novidade hoje são as audiências virtuais, o que eu acho muito interessante. Né? Eu recebi uma intimação, questão de umas 2 semanas atrás, perguntando se eu teria condições, estrutura técnica para fazer audiência virtual, ao invés de ter que ir lá na central de conciliação. É muito melhor aqui. Você fica mais reservado, você não fica no meio da multidão, né? Nós vamos entrar no pico agora na nossa região aqui de contaminação, principalmente na Baixada Cuiabana. Então, isso aí eu achei bem positivo. E vocês, amanhã ou depois, vão estar ou numa grande corporação, ou num grande
órgão público que reunião virtual vai rolar o tempo todo, se já não está rolando. Trabalhos remotos e tudo mais, né? Então, a tecnologia veio para nos ajudar com relação a isso. Então, nós vamos ter que nos adaptar. Oi, Raitaline, tudo bem? Agora ela abriu a imagem, mas frisou, ela congelou. Então, esse é o novo normal, tá, pessoal? E logo, logo a gente vai superar essa fase e de repente, a gente não vai nem querer voltar nas aulas presenciais. Ouça o que eu estou falando. Porque esse semestre, exatamente esse semestre, eu comecei a dar uma aula em EAD no curso de geoprocessamento, que foi o primeiro curso de geoprocessamento do nosso campus. E eu fui convidado no ano passado e vou dar continuidade. A Raitalana está perguntando, professor, o senhor vai dar continuidade em geopolítica? Vou. E nós vamos dar sequência no nosso conteúdo normal. Eu só estou dando uma enrolada, porque, na verdade, o nosso horário é 8h45, já são 8h36, por isso que eu estou esperando entrar mais pessoas na sala. E aí, na hora, não é a Raitaline, é a Raíssa. Tá bom. Beleza. Mas cadê a Raíssa? Ah, tá, já vi você, Raíssa. Tudo bem? Ah, sorriu. Bom, então, no curso de geoprocessamento, algumas disciplinas, as teóricas, né, colocaram em EAD. E foi uma correria, porque nós estamos desde o final do ano passado montando sala, enfim. E depois que eu entendi como é que funcionava a tal da sala virtual, não tem nada a ver com isso aqui é uma das ferramentas, é uma outra ferramenta. Aí eu falei, opa, esse negócio é interessante, né? Otimiza muito o nosso trabalho. Eu não estou nesse bar aí, tá, que vocês estão vendo no fundo. Eu já estive nele. Tá? Aí eu coloquei só para... é do Hard Rock, tá, gente? Esse aqui eu acho que é de Orlando, mas esse bar aí foi o primeiro Hard Rock que eu conheci, que foi na capital da Escócia. Chama Edimburgo. É uma cidade interessante, Edimburgo. É uma cidade que tem 500 mil habitantes, tamanho de Cuiabá. Só que a escola, a educação deles... Eu conheci Oxford, ali no interior da Inglaterra, antes de ir para a Escócia. Eu entrei num dos prédios lá, que é a parte de refeitórios. Esse refeitório que eu entrei, eles usavam como locação nos refeitórios, nos jantares do Harry Potter. Com um pequeno detalhe, tem 1000 anos, 10 séculos. Então, a educação é o que faz a diferença de uma nação ser grande ou ficar patinando. A gente vê a história ali depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa destroçada, o Japão virou nada. O que eles fizeram? Educação. E eles têm uma disciplina, né? O oriental é muito disciplinado. Em 70 anos reergueram o país e é uma potência. Então, Liz, mas você mudou, hein, Liz? Olhos azuis. Vocês vão ver amanhã, na hora que vocês olharem o vídeo, que está sendo gravado, né? Então, vocês vão ver o rostinho da Liz, tá? A Isabela Monara entrou, a Gabriela Marcel também entrou. Tá entrando o pessoal. Beleza? Vocês têm que abrir o vídeo, tá, pessoal? Para registrar presença. Nós fomos cobrados disso. Porque, infelizmente, aluno é aluno, né? Tem gente que entra, deixa com o vídeo apagado e vai embora. Vai dormir, vai fritar um ovo, vai lavar roupa. Aconteceu isso, cara. Ainda bem que não foi no curso de secretariado executivo, mas aconteceu. A pessoa achou que tinha desligado o vídeo e o vídeo ligou sozinho, não tinha ninguém. Aí nós recebemos
a orientação de pedir para os alunos deixarem os vídeos acesos, senão não registrar a presença quando não quiser, sabe? Não abrir, tá bom? Mas é isso. Então, nós vamos seguir o nosso conteúdo. Bom, com relação àquelas 2 primeiras semanas, que inicialmente nós iríamos ficar só 2 semanas parados, né? A orientação lá atrás, começo, todo mundo em dúvida, não entendia muito sobre essa pandemia. Então, suspenderam-se as aulas por 15 dias, e depois por mais 15. Aí eu comecei a fazer estudos a gente chama de interpolação, né? De projeção futura, dos casos da Europa. Eu comecei a conversar com a reitoria e falou, olha, esquece esse ano. Porque se acontecer no Brasil o que está acontecendo na Europa, nós vamos começar a ter um momento mais tranquilo no Brasil, final de setembro, começo de outubro. Né? E assim, na minha visão, na minha análise geopolítica, fizeram o isolamento social no Brasil muito antecipado. Precisava ter feito, talvez, se eles aguardassem 1 mês e meio, uns 30, 40 dias, seria mais interessante. Então, fizeram o isolamento, isso forçou uma quebradeira geral da economia, aí as pessoas perdendo emprego começaram a fazer pressão nos governantes, aí os governantes começaram a abrir de novo e estão abrindo na parte da curva que está ascendente aqui no centro-oeste e no sul. Tanto é que, pela primeira vez, o governo do estado de Mato Grosso orientou os prefeitos da Baixada Cuiabana a fazer lockdown de 15 dias. Não sei se vocês olharam isso, viram isso, tá? Mas é assim mesmo. Bom, então, por conta disso, foi criado o regime de exercício domiciliar. Seja bem-vindo, Daniel. Tá? E esse regime, ele vai recuperar pelo menos 2 semanas. Pelo menos foi o que eu entendi, tá? 2 semanas. Então, para o RED da nossa disciplina, aqui no 3º semestre, nós vamos usar o mesmo integrador. Tudo bom, Isabela? Monara. Vai ser bom que agora eu vou aprender o nome de todo mundo, sabia, gente? Eu tenho essa dificuldade de gravar o nome. Me entreguei. Bom, então nós vamos usar o projeto integrador do curso, que é aquele jornal, né? E aí o que eu preparei para vocês aqui, ó? Nós vamos fazer, esse aqui já foi aprovado, tá? Nós vamos fazer então uma entrevista sobre a importância da preservação e da defesa do patrimônio genético humano e do patrimônio genético da biodiversidade, tá? O que é importante fazer a defesa e a preservação disso daqui? Para isso, qual que é a minha ideia? Eu peguei um trechinho só desse livro aqui, que é o livro texto de direito ambiental que nós usamos, que é o capítulo que fala classificação do meio ambiente. Então, vamos passar por ele a qualquer momento do nosso curso, tá? Então, ele vai falar sobre o meio ambiente natural, artificial, cultural. O cultural é dividido em abstrato e concreto, meio ambiente do trabalho, e depois, logo em seguida, ele entra no patrimônio genético. E ele vai falar sobre o patrimônio genético humano e o patrimônio genético da biodiversidade. Então, qual que é a ideia? De vocês montarem, entrevistarem pessoas que ou que trabalhem, ou que estudem com o meio ambiente, pode ser um juiz, pode ser um advogado, pode ser um professor menos eu, pode ser pessoal da biologia, enfim, tá? Mas que conheça, trabalhe, tenha afinidade com direito ambiental, para que vocês façam entrevistas para colher a impressão deles do porquê que é importante a defesa e a preservação do patrimônio genético humano brasileiro e da nossa biodiversidade, tá? Então, só um pouquinho, vocês estão me ouvindo? Tô. Obrigada, porque eu pensei que o áudio não estava funcionando. Eu vou colocar no mudo. Não, tá certo, mas eu tô te ouvindo.
Bom, eu estou de fone aqui, mas não entrou o áudio no fone, então eu vou ficar no som do meu computador mesmo. Bom, então aí o que vocês fazem? Vocês dão uma estudadinha antes, porque quando vocês forem elaborar as perguntas, vocês têm que pelo menos fazer uma pergunta que tenha nexo, tenha razão de ser, de fazer essa pergunta. E aí até o dia 20 de julho, nós precisamos estar com essa matéria pronta, porque o jornal será, a segunda edição do jornal será no dia 31 de julho. Então, nós teríamos aí 11 dias para, sei lá, fazer ajustes, alguma coisa assim. Ok? Esse aqui foi o plano, então, de exercício domiciliar dessa matéria para vocês, que foi devidamente aprovado. A única novidade que coloquei aqui, 20 de julho, tá? E eu disponibilizei isso lá na página de vocês, no Que Acadêmico, tá? Então, se vocês procurarem lá, vocês vão ver isso. O texto básico é do Fiorilo, mas tem um monte de literatura na internet que vocês podem usar. Tem videoaulas, um monte de videoaulas sobre esse assunto, tá? E que vai pelo menos enriquecer o conhecimento de vocês, e aí vai de vocês se reunirem, vai ser um único artigo da turma inteira, então vocês têm que se reunirem, fazerem discussão de pauta, ou seja, que pergunta que vocês vão fazer, qual é a abordagem que vocês querem, entendeu? Trabalhar em equipe, que é uma das funções de quem trabalha em corporações. Como eu sei que vocês são bem unidos, não vai ter muito problema com relação a isso, tá? Então, a questão do nosso RED é exatamente isso, tá? A gente entender a importância de fazer a defesa do patrimônio genético da biodiversidade do Brasil, nos seus vários biomas, e do patrimônio genético humano, tá? Provavelmente, pessoal, nós vamos ter algumas coisas que vão acontecer até o final do ano que nós vamos ficar surpresos com o que ocorre na humanidade, tá? Se confirmar as informações que nós temos, vocês vão ver que essa questão do patrimônio genético humano ela é muito mais sério do que a gente possa imaginar, tá? Bom, a Ana já está. Ana, você precisa abrir o seu vídeo, senão não consigo registrar sua presença. Beatriz, Bruno, Liz Vitória, Gabriela Maciel, Raitaline estão com os vídeos fechados. Deixa eu ver as perguntas de chat. Professor, o senhor vai dar continuidade no meu conteúdo de geopolítica? É a Raiz. Sim, vou dar. Vai estar aparecendo o Bruno Mendes. Já vendo? Eu ia registrar Bruno Mendes. Tá? Bom, eu não lembro aonde... Bem-vinda, Ana Carolina Barros. Eu não lembro em que parte que nós paramos na nossa aula. Eu vou precisar que vocês me ajudem, tá? Eu sei que nós estávamos falando de geopolítica, certo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Professor, se eu não me engano, a gente parou num vídeo que o senhor estava mostrando. Deixa eu colocar a muda da televisão aqui. Se eu não me engano, o senhor parou num vídeo que tinha até aquela Greta falando, não tem uma coisa assim? Ah, tá. Então eu vou achar. Então, já me ajudou muito. Deixa eu procurar aqui que eu já vou atrás dele. Professor, pessoal aí... início ao direito ambiental. Oi, quem que tá falando aí? Isso, eu tinha acabado de finalizar o... Não, mas teve mais alguém que falou aí que eu queria... É a Raíssa, eu acho. Ao direito ambiental, professor. Ficou baixo aí, aumenta seu microfone. Depois desse vídeo que o senhor passou lá... E o senhor ia dar início ao direito ambiental. O senhor chegou até tá. Então, ótimo. Uma pincelada. Então tá. Então, o senhor terminou o vídeo e falou que ia começar a aula de direito. Então tá bom. Então é esse cara aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui.
Ah, eu passei até a operação acolhida para vocês, né? Fechar, então, salvar. Então tá, já vou começar agora. Já vamos começar se o computador me ajudar. Me ajudar. Deixar ele tá salvando lá, ele tem hora que ele lembra muito. Bora, filho. Salva aí pra mim, tio, mano. Aí salvou. Beleza. Então é este cara aqui, ó. Tá. Pronto. Voltando para a sala. A gente vai apanhando nesse começo aí, mas aprende. Tá aí. É isso aqui, ó. Tá? Legislação ambiental. Beleza. Estou feliz que nós não estamos tão atrasados. Bom, resumo dos nossos encontros anteriores. Só para dar uma relembrada, nós vimos as ciências jurídicas faz parte do ramo das ciências sociais, o conceito de direito enquanto norma, os elementos formadores do Estado, fatores do Estado, tradição como fator integrador da sociedade, fonte de direito, cidades-estados da atualidade, teoria das relações internacionais, conceito de geopolítica e geoestratégia, a questão da posição geográfica de um Estado e o seu destino, as teorias de geopolítica Mackinder, Mahan, Haushofer e Spikeman. Oi, mãe. Tchau. Vem cá aparecer no vídeo, vem. Vem cá, tio. Vem cá. Ah, vem cá. Você dá tchau ali, ó. Tchau. Tchau. Aspectos econômicos e militares da geoestratégia, né? Especialista em geopolítica como analista de cenários. Tchau, Paulinho. Essa questão de especialista em geopolítica como analista de cenários podem fazer uma diferença muito grande na vida profissional de vocês. Imaginemos que vocês vão trabalhar ou num organismo ligado ao agronegócio, ou na AMAGE da vida, alguma coisa assim. Vocês estarem entendendo o que está acontecendo nas relações internacionais entre os países, os mercados e o clima, questão de logística, você pode dar um parecer em que a tua empresa pode ganhar milhares e milhares de dólares. Quando você analisa o cenário, fala, vá por esse caminho que nós teremos um êxito melhor ainda. Isso faz uma diferença, hein? Tá? A ética de Kant e o realismo de Maquiavel, o conceito de globalização, tá? A importância de se manter ou de se substituir a tradição de um povo, a questão do comércio exterior e a diplomacia como questões geoestratégicas fundamentais, geopolítica e hegemonia de poder na linha do tempo, organismos multilaterais geoestratégicos, mecanismos da geoestratégia, tratados internacionais, sanções diplomáticas, sanções econômicas, sanções militares. O Clube de Roma, o Relatório Midos, a equação da escassez, a previsão do limite do crescimento entre 2010 e 2020, o aquecimento global, o desenvolvimento econômico, crescimento da população mundial, né? O debate na comunidade científica sobre o uso dos recursos naturais e aquecimento global, operação acolhida, mas já estratégia na franja do Brasil. Basicamente foi isso, a nossa última aula foi isso. Essa questão de você fazer análises geoestratégicas, ela é muito interessante. Tem um professor daqui de Cuiabá, eu vou ver se eu consigo lembrar o nome dele. Tá? Ele fez uma
uma série de palestras no YouTube chamado Cheque Global. E ele fala desde 2012, gente, olha só, desde 2012 ele falava que entre final de 2019 e 2020 viria uma crise econômica que iria desencadear para uma crise militar, ou uma crise militar que iria resultar numa crise econômica, e o catalisador disso seria uma pandemia. Bom, olha como é importante você você desenvolver análise de cenário de geopolítica, tá? Ou geoestratégia. Então, quem tiver curiosidade, só procurar no YouTube, são acho que 15 vídeos que ele fez, e é interessante esse negócio. Ele faz uma análise mais para o lado da economia, tá? Ele não fala de guerra, né, essa parte militar, mas ele diz que essa questão econômica pode caminhar para uma guerra, ou vice-versa, a guerra caminhar para a crise econômica. Tá? Então, vamos começar. Vamos entender, então, o que aconteceu. Tá? Da onde que originou o direito ambiental brasileiro. Bom, a gente já estudou aquele famoso relatório Meadows, né, que foi encomendado por uma organização não governamental, formada por milionários europeus, chamado o Clube de Roma. Esse Clube de Roma, ele vai contratar o MIT, nos Estados Unidos, para que ele faça uma análise do cenário mundial com relação ao uso dos recursos naturais. E aí sai esse relatório Meadows, e eles conseguem, tudo bom, Karen? Dá um tchau. Eles conseguem, logo em seguida, fazer uma pressão, uma ingerência na ONU, e a ONU chama, em 1972, uma conferência para discutir as questões ambientais com base nesse relatório Meadows, né, os limites do crescimento. Então, vem a Conferência de Estocolmo. Ela vai ser chamada em 16 de junho de... Tem um microfone que parece que está aberto. Vou ver se eu descubro qual que é. Não, não tem. Da Gabriela. Gabriela, você tem que abrir o seu vídeo. Bom, então, 16 de junho de 72, vem essa Assembleia Geral da ONU, né? E a justificativa é atender a necessidade de estabelecer uma visão global e princípios comuns que sirvam de inspiração e orientação à humanidade para a preservação e melhoria do ambiente humano, através de 23 princípios enunciados, né? Então, esse é o resultado dessa Assembleia, ok? E percebam que o discurso sempre terá uma base ética moral. Qual que é a base ética moral? Que sirvam de inspiração e orientação à humanidade para a preservação e melhoria do ambiente humano. Então, façam isso que vai melhorar toda a vida humana. Sigam esses 23 princípios. Por quê? Porque a ONU, ela não tem força de chefe de Estado ou de chefe de governo. O máximo que ela consegue é fazer orientações aos seus países membros. Existe um debate muito grande dos globalistas de dar uma autonomia para os organismos multilaterais com força de lei nos países membros. Ou seja, o que a ONU definir, todo mundo é obrigado a criar uma lei dentro do seu país e colocar aquilo em prática, né? A chance disso prosperar é muito curta, tá? Por que é muito curta? Porque tem países ali que têm poder de veto. Estados Unidos, Rússia,
Inglaterra, China, né? Então, é bem difícil que isso prospere, mas tem gente que defende isso, tá? Então, ele vai dizer o seguinte, olha os princípios. O homem tem direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita viver uma vida digna, gozar de bem-estar. E é portador da solene obrigação de proteger e melhorar esse meio ambiente para as gerações presentes e futuras. Então, sempre será esse discurso com base ética moral, dizendo, olha, todo mundo merece ter o bom, maravilhoso. No entanto, todo mundo que está vivo aqui nesse planeta, ele tem uma obrigação solene, quase como fosse um compromisso de casamento, né? Qual é a obrigação solene? De proteger e melhorar o meio ambiente para as gerações presentes e para as gerações futuras. Tá? Nem que isso custe o desenvolvimento econômico de muita gente. Bom, isso foi em 72. Em 87, a coisa meio que patinava, não ia para frente, não ia para frente. Então, os organismos multilaterais convidaram uma ex-primeira-ministra da Noruega, uma médica, chamada Gro Harlem Brundtland. É difícil, cara, de fazer essas pronúncias, mas é... E ela monta uma comissão, chamada Comissão Brundtland. Tá? E o resultado dessa comissão são esses trechos que eu peguei aí. Tá? Veja que tudo tem fonte, tá, gente? Tá? A fonte está ali embaixo, eu peguei nas Nações Unidas, tá? Versão em português. Então, ali, o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais, vai atender as necessidades atuais, sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades. Digamos assim, é um discurso romântico. Como é que você vai antecipar a necessidade do futuro? Quem que poderia dizer em sã consciência, em setembro do ano passado, que a nossa vida ia virar do jeito que virou? Então, a gente não consegue fazer previsão de 6 meses para frente, você vai conseguir fazer previsão de futuras gerações, mas tudo bem. O mundo onde a pobreza e a desigualdade são endêmicas, né, estará sempre propenso a crise econômica. Então, aqui, ela vai fazer uma ligação entre pobreza e desigualdade social com crises ecológicas. O desenvolvimento sustentável requer que as sociedades atendam às necessidades humanas, tanto pelo aumento do potencial produtivo, como pela garantia de oportunidades iguais para todos. Quem que vai discordar disso? Nós temos que produzir mais alimentos. Ontem saiu um dado de que a quantidade de alimentos que o Brasil produz alimenta 1 bilhão de pessoas. Considerando que nós somos pouco mais de 200 milhões, então a quantidade de alimentos que o agro do Brasil produz supra a necessidade de 5 Brasis, que corresponde a mais ou menos 15% da população global. Tá? E tem um detalhe que é muito importante, gente. Se você olhar um relatório que saiu ontem do Ministério da Agricultura, a quantidade de área utilizada pelos países para produzir alimento, tem países ali na Europa que 60% da área deles é utilizado para agricultura. Tá? Os Estados Unidos que é um dos que menos usa, deve usar mais ou menos uns 16, 20% da área dele para agricultura. O Brasil não usa nem 8%, é 7, alguma coisa. Então, com 7, alguma coisa de nossa área, nós conseguimos produzir alimento para 1 bilhão de pessoas. É um dado bem interessante. Muito de nós vivemos além dos recursos ecológicos.
por exemplo, em nossos padrões de consumo de energia. Olha o que ela está falando. E ela está falando de uma realidade europeia, né? De quem mora na Noruega, que o padrão de vida lá é altíssimo. No mínimo, o desenvolvimento sustentável não deve pôr em risco os sistemas naturais que sustentam a vida na Terra. Quem que vai discordar dela? A atmosfera, as águas, os solos e os seres vivos. Aí ela fecha. Na sua essência, o desenvolvimento sustentável, ponto. Aí agora ela começa a analisar o desenvolvimento dos países no mundo. Na sua essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de mudança no qual a exploração dos recursos, o direcionamento dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional estão em harmonia e reforçam o atual e futuro potencial para satisfazer as aspirações e necessidades humanas. Então, vocês estão dando uma olhada aqui que ela começa a falar de direcionamento dos investimentos. Isso em 1987. Então, ela começa a dizer, olha, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, grandes investidores, vocês têm que começar a direcionar o investimento de vocês para projetos que tenham um compromisso com essa visão da ONU de proteção ambiental. Deixa eu ver qual que é o microfone que está aberto. Não tem microfone aberto. Beleza? Vamos para frente. Deixa eu conseguir fechar o negócio aqui. Vamos lá. Bom, logo depois veio o protocolo de Montreal. Esse protocolo de Montreal deu muita discussão, principalmente aqui no Brasil. Tá? Isso tudo é na linha do tempo. O que esse protocolo de Montreal fala? Eles vão pegar um grupo de cientistas e vão dizer que a camada de ozônio da Terra está muito fraca, está acabando. E se a camada de ozônio acabar, nós teremos muitos problemas aqui no planeta Terra com câncer de pele, porque o ozônio, que é o O3, ele faz um filtro natural do UVA e do UVB. E aí as televisões colocaram isso no planeta inteiro o tempo todo. Levou o pessoal a um estresse, a quase um pânico, morrendo de medo de que a camada de ozônio do planeta fosse destruído. E aí perguntaram, mas o que é que está destruindo a camada de ozônio? Aí o protocolo de Montreal falou, olha, nós temos que eliminar o uso de produtos clorados, né? E começaram a bater em 15 tipos de um gás chamado CFC, tá? Que são utilizados para equipamentos de refrigeração, em geladeiras, freezers, câmaras frias, as mais diversas e os mais diferentes modelos que possa imaginar. Tanto é que são 15 tipos de gases chamados CFC. Né? Fora isso, eliminaram o butano e o propano. Cara, aonde que tem geração de butano e de propano? Na decomposição das matérias orgânicas. Quando uma árvore cai e apodrece, quando você joga um trem no lixão lá, ele materiais orgânicos no lixão lá, está apodrecendo, está produzindo butano e propano, né? E as fezes das vacas. Então, o protocolo de Montreal falou, olha, ou a gente reduz a emissão de butano, propano e acaba com o CFC, ou nós vamos perder a camada de ozônio e milhares de pessoas irão morrer. Tá? Então, esse é o protocolo de Montreal. Bacana? Vocês lembram lá atrás, ali no slide anterior, que eu vou voltar lá,
a Brundtland, ela fala, olha, o direcionamento dos investimentos e orientação do desenvolvimento tecnológico, ele pressupõe uma mudança institucional para que a gente consiga preservar o meio ambiente. Isso é 87, tá? No mesmo ano vem o Protocolo de Montreal, ok? Bom, nessa época, o Brasil precisava renegociar a sua dívida junto ao Fundo Monetário Internacional. E o Fundo Monetário falou, não, Brasil, vamos renegociar, desde que você adira ao Protocolo de Montreal. Tá? Vocês vão ter que dar um jeito na quantidade de gado, no rebanho de gado de vocês, e você vai ter que pegar a sua indústria e tirar os 15 tipos de CFC. Tá? O CFC era um gás que já tinha caído em domínio público, então ele era barato, você não precisava pagar royalty. Né? E aí tiveram que começar a comprar um outro tipo de gás, né? Que uma das detentoras é uma multinacional canadense chamada DuPont. Tá? Tem alguma coisa... vocês vão ver muito isso, tá, gente? A ciência foi utilizada para criar toda essa narrativa do direito ambiental. A mesma ciência está sendo utilizada para justificar as ações de governo com relação à pandemia. Mas que tem um detalhe que é muito importante. A ciência está dividida. Assim como não existe uma unidade no meio científico com relação dessas questões ambientais, levada a efeito pelos organismos multilaterais, tem muita gente da ciência que discorda de tudo, principalmente desse IPCC, que nós vamos falar agora, que ele vai surgir em 88, tá? Assim como também tem muita discussão da ciência com relação ao organismo multilateral, no caso da pandemia, que é a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Vocês estão vendo isso na mídia aí. Então, assim, é mais fácil você usar a ciência do que você usar a classe política, né, que já está desgastada no mundo inteiro. Essa é a impressão que eu tenho. Então, em 1988, aparece esse IPCC, tá? Que é o Painel Intergovernamental para as Mudanças Climáticas. A ONU é tudo cheio de letrinha, tá, gente? Tem IPCC, OMN, PNUMA, UNFCCC, bem assim, tá? E aí, o que muda agora? Agora já não é mais a questão da camada de ozônio. Agora é o aquecimento global. Tá? Então, esse IPCC, ele pega um grupo de cientistas e fala, olha, o desenvolvimento tecnológico do mundo, né, essa segunda fase da Revolução Industrial, e agora nós estamos entrando na quarta fase, né? Nessa época estava na segunda e indo para a terceira. Está se produzindo muito CO2 e esse CO2 aquece o planeta. E eles pegam um relatório de um cientista da década de 70, mais ou menos, 60, 70, eu tenho dúvida, né? Do século passado, em que ele faz essa afirmação no estudo dele, foi o primeiro a fazer, mas logo depois ele corrige, porque ele pega um parâmetro que depois ele viu que esse parâmetro que ele adota estava equivocado. E ele, logo em seguida, ele falou, ó, gente, eu afirmei que o CO2 aquece o planeta, mas não, eu estava equivocado, não há uma correlação, eu não posso afirmar que aquece, nem posso afirmar que não aquece. Tá? Então, ele tira a certeza da informação dele. Beleza? No entanto, o IPCC não mudou sua posição. Manteve essa posição, dizendo que a produção crescente de dióxido de carbono, CO2, aquece o planeta. E aquecendo o planeta, nós vamos alterar o regime de águas, o regime de clima, né? E eu vou ter uma grande seca, nós não vamos conseguir produzir alimentos, e aí muita gente vai morrer de fome. Novamente,
deixando todo mundo maluco, né? E aí aparece uns organismos multilaterais, a imprensa mundial falando isso o tempo todo e dizendo a todo mundo vai morrer. Vocês viram isso recentemente em algum lugar? Se falar que nós temos que usar máscara dentro do nariz, quem que não vai usar? Basta aparecer um cientista maluco dizer isso. Ó, nós temos que usar máscara dentro do nariz, no cotovelo, aí vai embora. Tá? Em 92, aqui no Rio de Janeiro, é feita a famosa Cúpula da Terra. Foi gigante esse negócio. E aí, nessa Cúpula da Terra, o nome da reunião foi chamado Cúpula da Terra. Sai a famosa Agenda 21. E eles vão dar uma incrementada nos estudos do IPCC, porque o IPCC, esse é um organismo, não foi um evento, é um organismo que todo ano ele solta um relatório, sempre relacionando o aquecimento global com o dióxido de carbono. Tá? Então, essa Agenda 21 é um plano de ação bem abrangente que deve ser adotado a nível global. Tá? E aí, para ter efeitos globais, primeiro tem que passar pelos organismos multilaterais. Eles têm que falar a mesma língua. E todos falam. Logo depois, você tem que convencer as nações. E depois, os estados, as regiões da nação, né, que é o que ele fala loucamente. Tá? E aí, como que eles vão trabalhar isso aí? Eles vão, além dos organismos multilaterais, ONU, OMS, PNUMA, todos esses organismos que o Brasil pertence, faz parte, entra também em ação os organismos privados voluntários, que são as associações, os coletivos, as ONGs, que também vão fazer essa pauta. Para quê? Para pressionar os estados a alterarem a sua legislação para aderirem à Agenda 21. Então, isso acontece no Brasil, acontece em todos os países do mundo. Ok? Então, as nações recebem pressão dos organismos multilaterais, que são as pressões externas, e esses organismos privados, né, voluntários, fazendo pressão interna, com a mídia mundial passando informações o tempo todo. Ok? E aí força países a assinar tratados internacionais e automaticamente, aos poucos, vai alterando a legislação interna de cada país. Tá? Bom, a Agenda 21, com relação ao meio ambiente e desenvolvimento, ela vai declarar vários princípios para gerenciamento sustentável das florestas. Tá? E aí, 178 governos vão assinar e vão dizer, ó, nós vamos aderir a esses princípios e nós vamos fazer um gerenciamento sustentável das florestas. Tá, aí você vai fazer uma análise macro, geopolítica novamente. Qual que é a floresta da Alemanha? Qual que é a floresta da Suíça, da Noruega, Finlândia? A maior floresta do mundo é a nossa. Então, tem alguma coisa aí que vai impactar bastante aqui. E considerando que nós conhecemos pouco da biodiversidade da nossa floresta, né? São poucas as pesquisas que tem lá. O Brasil tinha que investir muito em pesquisa ali para a gente entender melhor aquele bioma. Tá? A Comissão de Desenvolvimento Sustentável, chamada CSD, foi criada em dezembro de 92, né? Logo depois dessa agenda da Cúpula da Terra, que foi em junho, para garantir o acompanhamento efetivo da UNCD, monitorar e informar sobre a implementação de acordos de níveis local, nacional, regional e internacional. Ou seja, mais um aparelho, nesse caso multilateral, para ficar em cima de todos os países, e aí tem gente nos 178 governos,
dizendo, ó, vocês têm que aderir à Cúpula da Terra e vamos embora. Tá? Então, aqui, ó, alguns dos princípios. A plena que aquele CSSD lá tinha que fazer. Então, a plena implementação da Agenda 21, o Programa de Implementação Adicional da Agenda 21 e os compromissos com os princípios do Rio foram reafirmados na Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, aí eles chamam WSSD, a sopa de letrinha. Realizada em Joanesburgo, na África do Sul, em 2002, 10 anos depois. Tá? Na Cúpula da Terra, vai ficar acordado que a maior parte dos financiamentos para a Agenda 21 viria dos setores públicos e privados de cada país. No entanto, foram necessários recursos novos e adicionais para ajudar os esforços dos países em desenvolvimento para implementar as práticas de desenvolvimento sustentável e proteger o meio ambiente. Aí começaram a falar sobre o crédito de carbono e que os países do hemisfério sul, do hemisfério norte, que já impactaram bastante seus recursos naturais, já produziram muito CO2, que eles pagassem para os países do hemisfério sul não usarem suas florestas para compensar o CO2 que eles emitiram a mais. O máximo que se conseguiu foi um fundo pequenininho, Alemanha e Noruega, que estava aquela confusão lá no começo do governo atual, que o ministro do meio ambiente falou, peraí, mas eu estou vendo que esses recursos aqui que vêm da Alemanha e da Noruega, eles estão sendo gastos com diária e passagem aérea de uma turma que fica viajando pelo mundo inteiro. Vamos aplicar na floresta. Deu a confusão que deu. Aí criaram o tal de Facilidade Ambiental Global, que é um tal de GEF, tá? Qual que é a ideia? Esse GEF vai olhar os projetos mais interessantes para a Cúpula da Terra nos países e aí ajudar em financiamento, tá? Disso aí saiu 8,8 bilhões de dólares em doações, produzindo 38,7 bilhões de cofinanciamento dos governos beneficiários. Então, eles botavam dinheiro, o governo que estava recebendo também tinha que botar. Né? Agências de Desenvolvimento Nacional e indústrias privadas e ONGs para ajudar mais de 2.400 projetos em mais de 165 países em desenvolvimento e economias em transição. Então, veja que você tem que submeter esse projeto, né, para esse GEF, que é Facilidade Ambiental Global, e a partir do momento que eles aprovarem o seu projeto, eles põem dinheiro no seu projeto, o seu país põe dinheiro no seu projeto, e aí vai indo. Tá? Se você falar assim, ó, eu vou criar um boi gigante que vai comer menos pasto, provavelmente, ambientalmente é interessante. Provavelmente esse projeto seu jamais será aprovado. E aí vem a Cúpula da Terra mais 5, que é 5 anos depois do Rio de Janeiro. Tá? O que eles vão fazer? Eles vão perceber que tudo aquilo que foi feito no Rio de Janeiro virou em nada. Os países assinaram um monte de documento, mas as ações de governo, nada. Então, eles fizeram essa reunião novamente em Joanesburgo para fazer uma revisão e uma avaliação. Tá? E vai ser um novo documento. Aí ela vai recomendar a adoção de metas juridicamente vinculativas. Já começa a falar assim, ó, já que os países assinam o documento, mas não implementam, então, a partir de agora, nós temos que forçar os países a criarem leis dentro dos seus próprios países para se submeterem àquilo que eles têm assinado. Então, você começa a ver que os organismos multilaterais começam a dizer, ó, nós queremos governar os países. Eu quero leis que forcem o país a aderir aos nossos projetos. Ok? Tá?
para reduzir as emissões de gases de efeito estufa que geram mudanças climáticas, uma maior movimentação dos padrões sustentáveis de distribuição de energia, e aí vem todo aquele discurso, tá? Produção de uso, foco em erradicação da pobreza, que é o discurso ético-moral, como pré-requisito para o desenvolvimento sustentável. Ok? Isso tudo, se vocês forem fazer um concurso aí sobre essa coisa, cai bastante, tá, gente? Vem o protocolo de Kyoto, o famoso protocolo de Kyoto. Tá? Então, olha só. Ele fala, olha, nós vamos ter que baixar todos esses gases, porque todos esses gases são de efeito estufa e fazem com que o planeta aqueça. A imprensa dá a ampla divulgação, né? E começa a fazer pressão nos países para diminuírem essa emissão. Alguns países vão aderir, outros países não vão aderir, e alguns países vão aderir e vão sair desse protocolo de Kyoto. Porque eles viram que para seguir isso aí, eles quebram a economia. Tá? Talvez uma das grandes vantagens dessa pandemia, pessoal, nos trouxe, foi nós compreendermos a importância da economia, do emprego, da renda. Hoje, aquilo que às vezes a gente ouvia e não dava muita importância, porque estava longe da gente, isso não vai me atingir. Hoje nós estamos entendendo a importância que tem a economia. Tá? Se a economia parar, você não produz alimento. E você não consegue frear a fome, você vai continuar sentindo fome. E não tem alimento, como é que você faz? Você vai assaltar? Você vai roubar? Para não deixar um ente teu passando fome? Então, essa reflexão a gente tem que fazer. Tá? E aí eles vão produzir aí umas metas, né? E eles têm um anexo 1 desse protocolo de Kyoto que diz quais são as metas de cada país deve atender. Com um detalhe, vocês vão ver uma coisa aqui que é muito interessante com relação à zona do euro, tá? Olha aqui. União Europeia. Eles falam assim, ó, vocês têm que baixar entre 2008 e 2012 8% da emissão desses gases de vocês. Aí ele fala, só que é o seguinte, todos esses países aí, vocês se organizam como vocês quiserem. Pode falar, Núbia. A Núbia chacoalhou a mão aí. Você quer falar, Núbia? Pode falar. Então, professor, desculpa interromper a aula, mas é que tem umas meninas que não estão conseguindo acompanhar a aula porque tá travando muito. Tem gente que não está conseguindo ligar a câmera, está com dificuldade para entrar. E eu queria ver com o senhor se o senhor vai realmente continuar tudo que foi dado em sala de aula ou se o senhor vai adequar como os outros professores estão fazendo, porque normalmente as aulas estão durando 25, 30 minutos. Por disciplina. Eu sou meio caretão, eu estou indo até 10h20, mas como eu disse, a aula é gravada e eu vou disponibilizar no meu canal do YouTube. Então, quem está tendo essa dificuldade, Núbia, pode assistir a aula normal, amanhã ou a hora que ele quiser. Tá? Aí depois faz como para valer com presença, professor? Porque eu perdi o começo da aula que estava sem o áudio, desculpa. Eu já tinha falado isso, mas vamos repetir. Quem não conseguiu entrar, está travando, está tendo algum problema na sua internet, assiste a minha aula, faz um relatóriozinho, quando ele assistir lá no YouTube, e manda em PDF no meu WhatsApp. Aí eu registro a presença. Tá certo, obrigado, professor. Vou passar para as meninas. Eu imagino que não gera prejuízo nenhum. Beleza? Beleza, tá certo, obrigado. Então, tá bom. Então, veja que na União Europeia, ele falou, vocês têm que baixar 8% da emissão de gases de efeito estufa, mas vocês organizem entre vocês aí. Estados Unidos, tá? 7% vocês têm que baixar. Os Estados Unidos falou, ok, mas eu não vou ratificar esse protocolo, não vou assinar. Canadá, 6%, tá? Ele entra, ele ratifica e em 2012 ele sai, tá?
Hungria, Japão, Polônia, baixar 6%. Croácia, 5%. Né? Nova Zelândia, Federação Russa, né? E Ucrânia. Não, continua como está, não precisa baixar nada. Né? Noruega, vocês têm um crédito de 1% de gás de efeito estufa. Austrália, vocês têm um crédito de 8%. Islândia, você tem um crédito de 10%. Provavelmente eles nunca receberam isso. Tá? Deixa eu dar uma olhada no chat. Beleza. Estou vendo aqui. Vamos que vamos. Mas, vocês podem ficar tranquilos. Amanhã é só pegar lá no YouTube e ele fica permanente. Você pode assistir a hora que quiser. Tá? Essa questão da internet, pessoal, ela veio para ficar. É aquilo que eu falei. Lá no comecinho da aula não tinha muita gente. Hoje não tem mais como viver sem internet. A internet passa a ser um item fundamental até de exercício profissional. Tá? Então, hoje, se vocês forem trabalhar, vai estar muita gente trabalhando remotamente. Então, nós temos que nos organizar. Nós sabemos as dificuldades de fazer uma situação rápida, como foi, mas nós temos que acessar a internet, tá? Professor. Oi, pode falar. O senhor está ouvindo? Tô. Porque eu não sei se dá para ouvir. Eu gostaria de saber se o senhor vai usar esse aplicativo ou tem alguma forma de o senhor usar outro aplicativo. Esse porque... Pode falar. Porque nas perguntas que eles pediram para fazer um relatório entre internet, quem tinha acesso a essas coisas, eu falei que eu tinha internet, computador e tudo mais. Mas até para mim que tenho acesso tá travando um pouco, às vezes não aparece a imagem, depois volta. A fala do senhor explicando também trava um pouco. Aí imagine para quem está usando dados móveis, né? Então eu acredito que não sei se o senhor pode usar um aplicativo que todos os professores estão usando, acho que facilitaria. Deixa eu te falar. Assim, e eu vou te falar com maior pureza de coração. Esse é o melhor aplicativo do planeta para videoconferência. Tá? Inclusive, no próprio EAD do Instituto Federal, eles nos recomendaram a usar esse. Ele tem uma versão gratuita e tem uma versão paga. Eu fiz a versão paga, eu paguei. É uma taxa anual. Tá? Por que eu fiz isso? Porque na versão gratuita, o tempo dele é 40 minutos. Você põe até 100 pessoas na sala, 40 minutos ele desliga a reunião e acabou. Tá? Mas é a mesma plataforma que o Trump usa, é a mesma plataforma que a ONU usa, que a OMS usa, que o Tribunal de Justiça usa, que o Supremo Tribunal usa, é essa plataforma. O que está tendo problema, eu precisava que você corrigisse seu nome, porque senão eu vou te chamar de Bruno Mendes. Sim. É Maíra. É porque eu estou usando o computador, não é meu. Não, sem problema. Então, Maíra, isso aí tem muito a ver com a banda de vocês aí da outra ponta. Tá? Inclusive, para eu poder dar uma aula bacana para os meus alunos, eu passei a minha banda para 240 kbps. Então, assim, o meu sinal, ele é digital e ele está indo. Com alta resolução, ela está indo. Então, se está travando aí, é a banda da pessoa ou o pacote de dados que está limitado. Tá? Mas é aquilo que eu falei. Nós vamos ter que investir em pacote de dados daqui para frente. Assim como a gente investe em gasolina para se locomover, daqui para frente, nossa realidade, o novo normal do planeta vai ser esse. Tá? Tranquilo? Então, vamos lá. Tá. Professor, Oi, pode falar. só para ficar claro aqui, o pessoal que não está conseguindo ter o acesso, então, vê no YouTube, né? Faz um relatóriozinho da aula em PDF e manda para mim, eu registro a presença. O relatório... Quem não está conseguindo acessar aqui, né? Quem não está presente agora. Sim, quem está aqui, está aqui. Quem está aqui não precisa. Não precisa. Por quê? Beleza. Porque eu estou vendo vocês.
tá registrado, tá gravado. Então eu sei quem que acessou a aula e ficou, participou, interagiu. Ok? Tranquilo? Mais alguma coisa? Professor, Ok, Vamos obrigado. lá. outra pergunta. É para enviar até quando esse relatório? Porque tem muita gente na sala que tá pelos dados e já acabou com quase todos os dados e não vai conseguir assistir a aula. Isso Vai aí, enviar até quando? não, isso aí eu tô tranquilo. Deixa virar o mês aí, não tem Não problema. tem data ainda, né? Tá Não, bom, obrigada. eu sou o cara mais sussa, viu, Núbia? Pode ficar tranquilo. Tá? A gente vai tentar ajudar o máximo possível. Na nossa reunião lá do departamento, o pessoal, como é que eles vão fazer com os dados? Falei, cara, mas eles vivem em sala de aula no WhatsApp, eu acho que eles têm dados demais. O WhatsApp não cobra. Eu sabia que você ia O falar. WhatsApp não consome internet, professor. O que consome internet é a aula. O WhatsApp não consome. Ah, e tem Wi-Fi lá. Então é para Exatamente, escola. Wi-Fi no IF tem. Em casa não tem, a maioria das pessoas da sala, tá? Não, A escola tá mais chique que minha casa. eu tô sabendo, gente, eu tô sabendo. Eu só tô tentando mostrar para vocês que esse é o novo normal, tá? E vocês vão trabalhar aí numa grande corporação, vocês podem ter certeza que vão pedir isso para vocês, tá? Que vocês tenham internet em casa, entendeu? Eu fiquei assim até surpreso com o Tribunal de Justiça. Ô Solange, tudo bom? Agora eu vi a Solange. É que eu abri aqui uma tela aqui para mim para eu conseguir enxergar vocês um pouco mais. Tá? E o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, ele bateu todos os recordes. Eles conseguiram implementar na casa dos servidores as plataformas nos computadores dele e eles trabalham, olha, eu nunca vi. 30 anos de advocacia, eu nunca vi o trem acelerar tanto. Tá? Não quer dizer que eu ganhei dinheiro não, viu, pessoal? Só os trem que andaram, mas dinheiro não entrou não. Pelo contrário. Beleza? Professor, grava meu nome, tá? É Maíra. Maíra. Não aparece aí. Peraí. É difícil, mas... Peraí. Deixa eu voltar aqui. Aí, pronto. Qual das duas Solange o senhor está cumprimentando aí? Qual das duas? Aqui está na rede. Somos duas. Aqui estão na rede. Peraí um pouquinho. Mas depois eu vejo aqui. Eu queria mudar aqui. Rename. Maíra. Ira. Thank you. Espera aí que eu tô... Pronto, não vou mais chamar você de Bruno. Apareceu? Obrigada, professor. Apareceu para mim. Valeu. É que eu cumprimentei a que está na rede. Estamos as duas na rede. Bom. Tá. Então eu tô... É que aqui, Entendi. como eu tô no PowerPoint, eu deixo uma janelinha pequenininha, aí só aparece um por vez, aí o programa vai alterando. De vez em quando muda. Então, tipo, agora eu tô vendo a Solange Schmidt, já tô sentindo o cheiro do café. Aí, sou eu. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu voltar lá. Então, aí saiu essa situação aqui, tá, pessoal? Não deu certo também. Os países acabaram, os que aderiram não conseguiram bater meta, né? Porque eles viam que se eles batessem a meta, eles ferravam a economia deles, tá? E aí não vai ter classe política que vai pagar uma conta dessa, né? Eu vou botar as metas ambientais lá que foi assinado, aí falou, cara, mas você saiu de um desemprego de 2% para 30% da população. Acabou. Entendeu? Em 2002 vem a Cúpula Mundial de Desenvolvimento Sustentável, novamente em Joanesburgo, tá? África do Sul.
de 4 de agosto a 8 de setembro, para fazer um balanço das conquistas, desafios e novas questões sugeridas desde a Cúpula da Terra 92. Então, essa questão do aquecimento global aí, né, relacionando o aquecimento global com o desenvolvimento econômico, vem desde 1992, ok? Aí, olha o que sai. Os Estados-membros concordam com a Declaração de Joanesburgo sobre o desenvolvimento sustentável, a um plano de implementação detalhando as prioridades para a ação. A divisão para o desenvolvimento sustentável do Departamento de Ações Econômicas e Sociais, que atua no secretariado da Comissão sobre o Desenvolvimento Sustentável, que já estava engajada no monitoramento e implementação da Agenda 21 e do Programa de Ação e Desenvolvimento. Em resumo, eles falaram que nós estamos engajados, nós vamos fazer, mas não botaram data. Tá? Isso tudo, nesse caminho todinho, a nossa legislação ambiental foi sendo construída. Vem primeiro a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, depois vem a Constituição, né? E aí vão vindo outras leis que formam o que a gente chama de direito ambiental. São várias leis que formam um conjunto que a gente chama de direito ambiental. Órgãos ativos da ONU, tá? Relacionado às políticas do meio ambiente. Olha só, por incrível que pareça, você vai falar Banco Mundial, sim, eles só financiam aquilo que seja, sob o ponto de vista dele, ambientalmente correto. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é o PNUD. Organização Marítima Internacional. Para quê? Controlar a logística de mercadorias pelo mar. Tá? Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial. Tá? Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, que é a FAO. Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos. Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, que é a Unesco, e Agência Internacional de Energia Atômica. Então, vocês veem que praticamente toda a economia global e estratégica de logística, de produção de energia e de alimento, eles querem controlar. Sob o ponto de vista de que isso é fundamental para garantir a subsistência das gerações atuais com as gerações futuras. Tá? Então, todos esses são os órgãos ativos da ONU que trabalham junto com os aparelhos privados voluntários, ONG, associação, sindicatos e blá, 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 coletivos, e mais a imprensa mundial. Tá? Vamos ver como que o FMI monitora a economia global. É um videozinho institucional deles, tá em inglês, né? Mas é 2, 3 minutinhos. Professor, não estou ouvindo. Eu estou tentando aumentar aqui, vamos ver. Deixa eu ver onde é que está saindo. Não está saindo para vocês? Não está saindo nada. Eu estou apanhando aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pular isso aqui. Cara, eu não sei porquê. Eu não consigo jogar esse troço. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vê se saiu aí. Saiu ou não? Não, professor. Não. Que lindo. Eu achei que tinha resolvido isso. Eu vou fazer o seguinte. Dá para ler só. Vê se eu acho o link desse cara aqui. Pera aí. Eu vou parar isso daqui. E vou ver se eu consigo pegar esse vídeo aqui na minha biblioteca, porque da outra vez aconteceu a mesma coisa, eu achei que eu tinha solucionado. Professor, e essa menina aí atrás parecendo um fantasma, é normal? Oi? O quê? O que tá parecendo um fantasma? Não sei, parece que tem uma pessoa correndo aí atrás de você e travou o vídeo. Ela tá sentada atrás, assim, parece que ela tá sentada. Ah, sei lá. Não, tá sentada não, tá correndo mesmo. Vocês estão vendo fantasma atrás de mim? Isso tá louco, cara.
Já tô com medo já. Pode não, louco. É algum aplicativo, né, que você tá usando aí. Oi? Será? Essa é Tem uma um cabelo, foto. tem um cabelo loiro ali. É uma foto que eu fiz. Opa, agora parei. Foi aonde mesmo, professorinho? Aí, agora eu vou conseguir passar para vocês. Espera um pouquinho aí. Vamos ver. Torce para dar certo, hein? Share. Cadê o trem? Peraí. Vamos ver aqui agora. Economic health check. Estão ouvindo? These reports are like puzzle pieces. Sim. The IMF fits together Agora to eu vou form a voltar. picture of our global. Gente, era um botãozinho. Tá em inglês, mas estamos ouvindo. Então vamos lá. We see every day how events in one country can spill over to neighbors, across continents, to the whole world. A trade disruption can raise the cost of food in a neighboring country or affect supplies on a distant continent. When one country raises interest rates, the cost of borrowing to buy a car or a washing machine could go up somewhere else. Our job at the IMF is to spot such risks and help address them. How? Every year, a team from the IMF visits just about every one of its 189 member countries. The team talks to the government, central bankers, and important actors in the local economy, such as labor and business leaders, academics, activists, and students. It looks at how the country can promote growth and stability, prevent financial crises, and ultimately improve people's lives. That information goes into a report, a kind of economic health check. These reports are like puzzle pieces that the IMF fits together to form a picture of our global economy. The global picture allows a country to share its experience while also benefiting from the knowledge of other members. It also allows the IMF to identify risk and warn governments to take action. And with this information, we can make recommendations that will benefit the individual country, the region, and the world. Bacana. Então é assim que eles trabalham. Tá? São os organismos multilaterais. Esse é um deles. Né? E ele mostra quais são as políticas financeiras que eles fazem. Esse aqui é um outro vídeo, também curto, que eles chamam os jovens para serem os campeões da Terra. É da ONU também. É um videozinho institucional também deles. Só para vocês verem. This is all wrong. Young people are starting to understand. The world is waking up and change is coming. Right here, right now is where we draw the line. We the young, we the brave, we see the peril and the promise with 2020 vision. And right here, right now, we vow to organize and mobilize, to stand up and speak out, to find solutions from nature herself. Because there's no time to renegotiate. There's only time to regenerate, restore, and recreate. A systems failure means we need a systems change. And maybe you are the spark for that change. The UN is seeking the next wave of young champions of the earth. If you're 18 to 30, if you're passionate, if you have big plans for people and planet, this is your chance. Right here, right now. Chique. Mas é assim, tá? Eles precisam engajar gerações para os propósitos. Bom, vamos lá. Quais foram os tratados internacionais que o Brasil assinou? Tá?
Então, contando com a opinião pública e com os meios de comunicação em massa em países de ideologias democráticas, muitas vezes as ONGs exercem pressão sobre os governos para instaurar leis e tratados internacionais. Tá? Funciona nos países democráticos, e nos países totalitários esquece. Nem ONGs existem lá. O conjunto de tratados mais recentes tem algumas pautas e discussões devido à pressão das ONGs e da mídia. Dessa forma, já são contabilizados vários tratados, conferências, convenções. A seguir serão apresentadas algumas das principais. Convenção sobre Mudanças Climáticas, que ocorreu em 92, na cidade do Rio, denominada ECO 92. Posteriormente, no Protocolo de Quioto, em 97, foram realizadas várias alterações em relação às metas propostas no Rio, como, por exemplo, a de que o conjunto de países mais industrializados deveriam diminuir a emissão de gases de dióxido de carbono. Além da assinatura de acordos sobre mudanças climáticas da ECO 92, foi promovida também a implementação da Declaração sobre as Florestas, que tem como principal objetivo ressaltar a necessidade de preservação das florestas existentes do planeta, a conservação sobre a diversidade biológica, biodiversidade, que estabelece uma ligação entre preservação e produção econômica, a partir da extração dos elementos naturais como matéria-prima para as indústrias. Nós temos que refletir, pessoal, que é o seguinte: só tudo que nós consumimos vem do planeta Terra. Até mesmo a ivermectina sai de algum lugar. Tá? Os compostos químicos, eles estão em alguma mineração aí, alguém está minerando esses compostos químicos para depois passar por uma purificação e aí fazer o blend, a mistura, para fazer o fármaco. Tá? Agenda 21 centraliza-se na ideia do desenvolvimento sustentável. Essas devem ser colocadas em prática durante esse século. O objetivo da Agenda 21 é implementar medidas sociais, principalmente para os excluídos, índios e ribeirinhos, além de questões como a mulher no contexto social, os jovens, e uma preocupação com a preservação da atmosfera e oceanos. Essa agenda, gente, quando você estuda os cadernos do Cárcere, você lê tudo isso daí lá. Tá? Que foi escrito em 1927, salvo engano, 1923, por um italiano chamado Antonio Gramsci. Em 2002, em Joanesburgo, através do plano de implementação da Agenda 21, tornou-se mais sólida. O Rio Mais 10 anos depois, foram assinados e aprovados a Declaração da Política da Cúpula Mundial de Desenvolvimento Sustentável. Essa tem como principal objetivo pedir a anistia das dívidas adquiridas pelos países pobres, pois muitas vezes as desigualdades são provenientes de esforços em pagar os débitos. Dessa forma, impossibilita a implementação efetiva do desenvolvimento sustentável. Porque os países mais pobres falavam: peraí, velho, eu tenho dívida, eu tenho que estar pagando dívida, eu não consigo desenvolver a minha economia do ponto de vista sustentável. O meu povo tem que comer, então nós vamos catar tudo que tiver aí no meu país para eu prover o alimento dos países. Isso aí foi colocado na mesa. Aí ele falou: então, peraí, nós vamos ter que anistiar essa turma para eles poderem ter dinheiro para investir em projetos sustentáveis. Então, vamos ver aqui, quais foram os projetos internacionais que foram ratificados pelo Brasil, ou seja, que geram efeitos jurídicos aqui no Brasil. Isso aqui eu peguei lá na Carta Câmara do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural do Ministério Público Federal. Tá? Então, vamos ver aqui os tratados que nós temos. Deixa eu voltar lá. Tá? Em razão da ratificação, os tratados internacionais e convenções produzem efeitos internamente, aqui dentro do país, influenciando na criação e alteração de leis, das políticas públicas e da atuação das empresas e empreendimentos no Brasil, que impactem em maior ou menor grau o meio ambiente e os recursos naturais. A qualquer momento, um país pode revogar um tratado internacional. Isso é muito importante que vocês tenham isso na mente. O Brasil assinou o tratado de, de Assunção. Tudo bem, ele assinou, mas ele pode pegar em qualquer momento e dizer: tá aqui, estou saindo desse tratado. Eu aderi na época, agora eu não estou mais afim. Tá? Como aconteceu com o Canadá, que saiu do Protocolo de Quioto. Tá?
Então, vamos ver as OSCs e as organizações de sociedade civis no Brasil, tá? Esse dado aqui, gente, é de dezembro de 2017. Que no Brasil tinha 820 mil organizações da sociedade civil, tá? Dessas 820 mil ONGs, tá? 709 mil são associações privadas. 99 mil, que corresponde a 12%, são organizações religiosas. E 12 mil são fundações privadas. Tá? Então, eu tenho 86, 98, 100%. Todas elas são privadas, tá? As OSCs, que possuem foco em saúde e educação, são as que mais empregam, geram emprego e, consequentemente, renda, apesar de corresponderem a menos de 10% do universo das OSCs. Ou seja, 90% dessas ONGs empregam pouco. Olha, se eles têm pouco empregado, para onde está indo o dinheiro que elas recebem? Para os seus associados. Se vai dinheiro lá e eles não empregam, alguém está pegando esse dinheiro. Também referente ao ano 2015, 66% dos 3 milhões com atividade remunerada das OSC não possuíam nível superior completo. Ou seja, 66% deles provavelmente tinham um salário baixo. 13% tinham nível fundamental. Aliás, isso. E 49% tinham nível médio completo. Então, se pega 49 com 13, dá 62. 62, né, por cento desses 66, ou tinha o nível fundamental ou tinha o nível médio. Então, você vê que é um negócio muito complicado. Quando você faz uma ONG para defender o meio ambiente e você pega uma pessoa que não tem um conhecimento científico aprofundado, é muito no eu acho, ou então eles estão fazendo a agenda de alguém que está dizendo para ele o que fazer. Então, esses números, quando você analisa de uma visão crítica, você fica, opa, tem alguma coisa aqui que não está batendo. Tá? Alguma coisa aqui não funciona. Bacana? Pessoal, acho que por hoje tá bom. Né? Vocês querem fazer alguma pergunta? Isabela Monara, Lorena Alvarenga, Ana Carolina Barros. A Núbia morreu. Ela morreu, tá caída. Querendo jantar já. Algumas pessoas deitaram, porque eu mesmo deitei porque minhas costas estão doendo. Vocês. Oi. Só para explicar para o Daniel, isso aqui é uma foto do Hard Rock Café. Essa foto eu fiz. Esse foi o primeiro Hard Rock Café que eu conheci. Tá? Que fica na capital da Escócia, numa cidade que tem o tamanho de Cuiabá, 500 mil habitantes, chamada Edimburgo. Aí eu usei isso aí como pano de fundo. Imagem de fundo. Cada aula minha eu vou fazer uma graça. Legal, beleza? Legal. Tá bom? Gente, então amanhã eu vou estar com a aula disponível. Não esqueçam do Red. O Daniel tá deitado na cama, malandramente. É isso aí. Tem os 3 que estão deitados, professor. O pescoço e as costas tá doendo. Eu não tenho mesa nem cadeira não tem no lugar quarto. indicado para deitar em casa, para ficar em casa, para tchau. Não, mas é bom. Você vê que a gente consegue produzir... Família fazendo bagunça. É assim mesmo, gente. A gente consegue produzir. A Karen tá tomando Obrigado pela aula. um todinho. Eu que agradeço. Gente, então tá bom. Então nós vamos ficando por aqui. Amanhã eu vou fazer o upload da aula, tá? Deem os recados para os colegas. Quem não conseguiu assistir, pode assistir lá no canal e depois faz um relatóriozinho e manda em PDF para mim. Né? Cuidem-se, fiquem em paz, em segurança. Né? Quero ver todo mundo feliz, sorridente na próxima aula. Tá bom?
Quem sabe eu faço a barba, eu tô uma preguiça. Ok, professor, eu tô esperando o churrasco, tá? Não, eu não esqueci. Vamos ver se a gente sai desse pandemônio. Mesmo que termine o semestre, gente, o churrasco tá garantido, tá? Mas vamos fazer. Nem que seja ano que vem, a hora que o pandemônio deixar. Tá bom? Então tá bom, gente. Aí, Ó, tchau para tchau, vocês. professor. Fiquem com Deus. Professor. Obrigada, professor. Até mais. Até mais. Valeu, Tchau, professor. tchau. Até a próxima. Boa noite. Até a próxima. Como que desliga? Ah, tá.